Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? E agora vai, hein? Agora chegou o reforço de peso e chegou pra ficar, tá? Guilherme Biro, tá de volta depois do período que ele esteve com a seleção pré-olímpica, inclusive treinando no próprio CT Joaquim Grava, e agora se torna mais uma opção pro Mano nessa reta final. O Biro, que por sinal ainda não é nenhum craque, nem um bom jogador, também nem me parece ser útil nessa reta final, mas deve ser um bom menino, né? Porque com todo respeito a ele, mas no momento ele não tá servindo nem pra ser gandula. Tá feia de verdade a situação do Biro, que era pra ser uma das maiores revelações que a gente teria nessa geração, né? O moleque sempre foi aí prodígio na base, sub-13, sub-15, 17, 20, sempre foi o capitão, sempre foi o camisa 10, sempre foi o craque ali do time que ele passava, mas bastou subir que esse futebol todo sumiu, né? Tremeu, a camisa pesou, não sei, alguma coisa aconteceu, porque esse moleque definitivamente não tá jogando futebol que sabe. Aliás, ele pratica o futebol, só que na seleção, né? Sempre que ele vai pra lá, ele faz gol, dá assistência, é titular, até capitão, e aí quando chega aqui, não sabe dar um passe de 2 metros, vai chutar no gol, isola a bola. E outra, até hoje também não se sabe a posição de origem dele. O Mano, né, se fosse utilizar o Biro hoje, ia colocar onde? No meio? Ponta esquerda? Meia esquerda? Na lateral? Né, ele não tem uma posição definida, ele chega na seleção, ele joga às vezes de meia esquerda, outra hora de lateral, às vezes até no meio, e aí chega no Corinthians ele joga onde? Na meia direita, do outro lado do campo. Faz sentido isso? Não faz, né? Então tá tudo errado com o Biro e acho que ele nem vai jogar nessa reta final, com todo respeito a ele, mas até concordo com as pessoas que falam se chegar uma proposta, vende logo, né? O moleque chega pra somar, mas nem divide, muito menos multiplica, vai ajudar no quê? Cara, e até por falar na base, esse pode não ser um assunto de muito interesse do público, mas eu tenho certeza que interfere bastante no futuro do clube, que é o seguinte: o atacante Juninho, de 17 anos, que é um dos poucos da idade dele que vai pra essa copinha, e não à toa, né, é quase o 12º jogador que o Danilo tem hoje, só que mesmo assim, mesmo com toda essa moral, digamos, ele tem um contrato amador, né, daqueles que nem recebe salário ainda, ele recebe uma ajuda de custo mensal, que envolve ali vários auxílios, mas não é um salário de um jogador de verdade, e esse contrato ainda é válido até o final de janeiro do ano que vem, até o fim da copinha. E pior que isso, mesmo ele tendo todo esse destaque na base, sendo considerado um garoto que em breve vai estar no profissional, a intenção do Corinthians é de renovar só se for um contrato amador, né? Continuar recebendo ali essa ajuda de custo mensal. E isso é ruim, fiel, porque basicamente se chega a qualquer outro time aí de qualquer lugar do Brasil, até mesmo de fora, oferecendo um contrato profissional minimamente atraente, ele vai embora sem pensar duas vezes. E o moleque é bom, tá? Era aqueles bem ligeirinho que vai pra cima, drible e decide o jogo. Até me arrependo, aliás, de não ter colocado ele no vídeo dos moleques da base que eu fiz. É bom de bola. Enfim, quero só ver se esse moleque não renovar e for para outro time, tá? Vai ficar feio pra gente daqui uns anos, pode anotar. Com depressão ou não, só Deus sabe como tá a mente do Fausto Vera. Mais uma vez, ele ficou fora dos treinos nesta segunda, só que agora, pelo menos por lesão. Antes lesão do que um problema de cabeça, né? Felizmente, ele acabou sentindo dores na panturrilha esquerda, famoso tendão de Aquiles, e agora é dúvida pra sexta-feira. Eu já acho que ele não jogaria, né? Não acho que ele seria uma opção como titular, pra mim começaria no banco, mas, obviamente, já é um nome a menos. E além dele, fiel, Mosquito também voltou pro DM novamente pra tratar também dores na panturrilha, né? Que coincidência. Ele que recentemente voltou de uma lesão na coxa, já voltar pro DM tão de repente é no mínimo preocupante, né? De todo jeito, se não for algo muito grave, né? Se for apenas dores, um negócio mais tranquilo, eles têm tempo aí pra tratar esse problema e voltar pra sexta-feira. Por fim, já que eu tô falando de lesões, vale lembrar que o Cássio e o Giovani se recuperaram e treinaram normalmente com o grupo nesta semana, indicando que devem ir pro jogo normalmente. E admito, foi estranho colocar esses dois na mesma frase como, sei lá, se eu estivesse falando de uma dupla implacável. Mas é o que temos pra hoje, certo? Cada conquista tem que ser comemorada. Lembrando que pra sexta-feira, o Mano já sabe que não vai ter aí nem o Caetano, nem o Bruno Mendes e nem o Juan Oliveira, os 3 suspensos por cartão. Mas nada também que a gente deva se preocupar, né? Tá tudo certo. E se confirmou, Corinthians vai mesmo a uma reunião com o Vasco para definir o pagamento pela compra do Piton, né? Corinthians vai basicamente lá para tentar negociar aí uma forma de parcelamento e ficar por isso sem acionar a justiça, sem nada. Como se eles estivessem devendo há alguns meses só, né? Faz pouco tempo que compraram o Piton, dezembro, pouquíssimo tempo. Pois é, o Wesley Mello, na entrevista com o Vessone, revelou que tem sim uma reunião marcada com eles para a próxima semana e que assim como o Argentino Júnior pressionou e os outros credores pressionam também, eles afirmam
afirmam que estão fazendo o mesmo. Estão cobrando o Vasco sim, tomando todas as providências sim, porque dinheiro é coisa séria. Lembrando que o Argentino Júnior, como ele citou, não só cobrou o Corinthians, não só meteu a boca no trombone, como meteram o Corinthians na FIFA também. E aí, né, obviamente quando você é acionado na FIFA, você tem quase que a obrigação de pagar para não tomar um transfer ban. E realmente, deu certo essa pressão, porque o Corinthians pagou mais da metade do que devia, sobra apenas 40% dos 40 milhões, segundo Wesley Mello, e acho que vai ficar por isso, né? O Corinthians conseguiu se entender ali com o Argentino Júnior. Só que, como eu falei, fazer uma reuniãozinha para receber esse dinheiro, tá com cara que vamos tomar outro calote, ou não tá? Né? Assim como o próprio Corinthians adora fazer, faz reuniões, negocia lá, fala que vai pagar em tanto tempo e quando você vê, não pagou nem 3 parcelas, né? Imagino que vai ser mais ou menos isso. Lembrando que são 16 milhões de reais pelos 60% do Piton. E na boa, né? Pro Vasco que tem um cara bilionário por trás, tem que pagar isso aí, né? Não tem nem desculpa. Meio que dizem que quanto mais rico você é, mais mão de vaca você fica. Na boa, 16 milhões? E foi suspenso, né? Tava na cara. O gerente de futebol Alessandro viu o STJD acatar o pedido da Procuradoria e o puniu preventivamente por 30 dias por causa do ocorrido no jogo contra o Grêmio, onde ele foi lá, chutou a porta da cabine do VAR, achando que tinha alguém ali, brigou com uma porrada de gente, vixe, fez um furacão lá dentro. E o Duírio também, que tava nessa situação, né? Não chegou a chutar a porta do VAR, não chegou a participar desse arrombamento ali, mas também tava nas brigas, ainda não teve o caso julgado pelo jeito. Mas, se a punição do Alessandro for mesmo por 30 dias, dá pra dizer que ele não vai mais trabalhar no clube, né? Vai voltar ali por volta do Natal, pra quê? Né? Pra entregar presente? Falar ho, ho, ho? Não vai, né? Então, que vai com Deus e tá tudo certo. Para variar, o assunto da quitação da Arena segue dando uma confusão danada, não só com a torcida, mas também com os rivais, né? Principalmente com eles. E eu até entendo, tá? São tantas explicações, tantas informações, tantas coisas acontecendo, que no final, até quem entende do assunto se perde também. Mas dessa vez, Fiel, o que tá acontecendo é o seguinte: estão falando que a Caixa está literalmente perdoando a dívida do Corinthians e que vai se tornar até dona dos naming rights da Arena, né? A Arena Caixa, o caixão. Então, para tentar ajudar nisso, que eu sei até que alguns devem pensar dessa forma, eu me permito explicar novamente, só que dessa vez de uma forma mais atualizada do assunto. O lance é, tirando os milhões que a Hypera já vai pagar nesse acordo, e detalhe, vai continuar sendo a dona dos naming rights do estádio, o Corinthians vai assumir as dívidas do banco com empresas em torno de 350 milhões, pagando 10%, 20%, 30%, 40% que seja, 40% desse valor para essas empresas num prazo muito menor. E nisso, as empresas vão cobrar o Corinthians por essa carteira que o Timão comprou, enquanto a Caixa, que devia 350 milhões para essas empresas, passam a dever esse valor para a gente e também deve mais ou menos isso para eles, ou seja, meio que as dívidas se anulam, a gente não precisa pagar nada, a Caixa também, e aí a nossa dívida fica apenas com essas empresas, mas por um valor muito, mas muito menor e também muito mais fácil de pagar. Inclusive, o próprio Wesley Mello diz que a gente deve terminar de pagar tudo em no máximo 5 ou 8 anos, tá? Para ser mais exato, é mais ou menos por aí, não tem nada vindo de graça, não tem essa de que vai sobrar para a população, vai sobrar pra gente, ou que tenha maracutaia. Pode ser até que tenha na verdade, mas em tese é um negócio honesto e muito praticado inclusive por advocacias do Brasil inteiro, né? Quem manja um pouquinho deve entender do assunto, tá ligado? É isso. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!